Meus irmãos rubro-negros, chegou ao fim o Campeonato Brasileiro. Flamengo campeão, graças a Deus, como todos nós já sabemos. Mas hoje, domingo, dia 7 de dezembro de 2025, as emoções foram fortes, principalmente na luta contra o rebaixamento. Eu vou falar sobre como ficou a tabela, vou falar sobre o jogo de ontem dos meninos do Sub-20 contra o Mirassol, que chamou a atenção de muita gente. Vou falar sobre o Flamengo, que chegou lá no Catar, sobre como está a vida dos atletas por lá, o hotel em que eles estão, que é maravilhoso. Notícias importantes também sobre o Cruz Azul, que será nosso adversário na quarta-feira. Mas antes de falar sobre tudo isso, nesse vídeo, que vai ficar um pouquinho mais longo, mas porque eu quero falar com vocês acerca de alguns aspectos importantes, contratações para o ano que vem, e o que o BAP falou sobre diminuir a média de idade do time. Quero falar sobre tudo isso numa breve reflexão, mas eu quero pedir a você, meu irmão rubro-negro, minha irmã rubro-negra que não segue o canal, Dom Ian, saudações rubro-negras, por favor, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva no nosso canal e, por favor, deixa o like também, coloque qualquer comentário, porque isso nos ajuda a crescer. Eu fico muito feliz porque eu tenho feito vídeos aqui outra vez com mais frequência, principalmente nos shorts, e todos os dias nós recebemos novos irmãos rubro-negros aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Bom, como eu falei para vocês, hoje era dia de emoção, principalmente para quem estava na briga para não cair. Eu fiquei acompanhando muito o canal do Baldaço, fiquei acompanhando muito o Internacional, Inter que é parceira, é uma torcida parceira do Flamengo, que estava numa situação realmente muito difícil. O Santos já estava praticamente livre do rebaixamento, Santos 3, Cruzeiro 0. Aliás, vejo muita gente falando, como o BAP agora quer investir 1 bilhão, será que tem vaga para o Neymar no Flamengo? Eu não sei de onde surgem essas ideias. Não, parece que o Neymar foi oferecido ao Flamengo. E aí, claro, você vai ter as mais variadas opiniões, mas o que me chama a atenção é ver gente falando que não. O Neymar no Flamengo, o que o Neymar precisa é de um elenco bom. Como o elenco do Flamengo é bom, ele vai deitar no Flamengo. O pessoal se esquece da condição física dele, se esquece que ele tem que querer jogar. E também não basta querer jogar, porque eu até não duvido que ele queira. Ele só não está disposto, como nunca esteve, a se sacrificar. E para jogar no Flamengo tem que ter um alto grau de sacrifício que eu não sei se ele aguentaria. Ou você acha que com essa maratona de jogos que o Flamengo faz no ano, como está fazendo agora, o Neymar conseguiria jogar? Jogando no Santos, que não disputa absolutamente nada. Ele joga uma partida assim em 10, não? Então, por favor, pessoal, cai na real. Você que ainda tem essa ideia de querer um problema para o Flamengo, porque é isso que seria o Neymar, um problema para o Flamengo, então eu acho que você tem que rever um pouco os conceitos. O Flamengo tem que investir, não sou contra isso, e não seria bem 1 bilhão, porque eu já falei aqui em outros vídeos, você tem que retirar os impostos. E segundo o Rodrigo Matos, esse valor de 1 bilhão inclui também a folha salarial. Se você fala de folha salarial do Flamengo, você está falando de 40, 45 milhões de reais. Aí você tira os impostos, vai dar mais ou menos 600, 700 milhões, que é mais ou menos o que o Palmeiras investiu, né? Mas aí eu vejo, o Neymar tem vaga no Flamengo, o Neymar tem vaga. Tá parecendo o Adriano, sabe? Quando o Adriano nem queria mais jogar bola, e todo ano ali em meados de 2010, 2011, será que o Adriano volta ano que vem? O Adriano foi para o Atlético Paranaense, jogou um jogo, foi para o Corinthians, não jogou nada praticamente. Todo ano colocava o Adriano no Flamengo, até que o cara realmente encerrou a carreira. Nunca mais voltou a jogar, mas toda hora tinha gente colocando o Adriano no Flamengo. É mais ou menos o que acontece com o Neymar, que conseguiu ao menos ajudar o Santos no sacrifício. Aqui é bom ponderar, no sacrifício, porque ele está jogando com infiltração, não se sabe se ele vai fazer operação no joelho, se não vai. A Copa do Mundo parece cada vez mais distante, né? Mas conseguiu ajudar o Santos a ficar, e o Cruzeiro ficou ali em terceiro lugar. Já vou falar para vocês acerca de como ficou a tabela, mas o Cruzeiro em nenhum momento foi colocado como time que poderia ganhar de Palmeiras e de Flamengo. Até pensei que poderia ficar na frente do Palmeiras em dado momento, mas isso não aconteceu. Fluminense 2-0 no Bahia, Botafogo 4-2 no Fortaleza. Esse jogo aqui realmente foi importante para o Inter, porque aqui eles precisavam torcer para que o Fortaleza perdesse, como perdeu. Internacional fez a parte dele num Beira-Rio que não estava lotado, a própria torcida do Inter desacreditada, 3-1 no Bragantino. Vitória ganhou do São Paulo,
era até um resultado ruim para o Inter, né? São Paulo, que como o próprio torcedor do São Paulo sabe, instável, você nunca sabe o que vai acontecer, ganha uma, perde outra. Palmeiras ganhou do Ceará, se manteve na segunda colocação. O Vasco perdeu por 5-0 do morto Atlético Mineiro, péssimo para o Vasco, que voltou a perder como sempre. E a tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim: Flamengo é o grande campeão, 79 pontos, e é impossível você falar sobre asteriscos ou tentar falar sobre algo que possa macular, de certo modo, como alguns torcedores de outros times querem fazer, o título do Flamengo. Não dá para você colocar nenhuma vírgula no time que tem o melhor ataque, que tem o craque do campeonato, que tem a melhor defesa do campeonato, um time que ganhou do segundo colocado 2 vezes. O Palmeiras perdeu para o Flamengo, tomou sapecada do Flamengo, diferentemente do que acontece nos outros anos, anos anteriores, em que o Palmeiras, por sorte, muitas vezes conseguiu se safar com um empate, às vezes até com a ajuda da arbitragem, como num caso, não lembro agora se foi 2023, 2024, em que não marcaram um pênalti em cima do Arrascaeta lá no Allianz. O Palmeiras perdeu as 2 partidas, lá e cá, lá e cá. E o técnico dos caras ainda quer falar que há asteriscos, um time que não ganhou de nenhum outro time do G6. O Palmeiras não conseguiu ganhar, como dizem, né? Não tenho a certeza, mas dizem que não consegue há 2 anos ganhar dos times do G6. Então não tem como botar asterisco. O Flamengo é merecido campeão brasileiro da Série A em 2025. Palmeiras em segundo, Cruzeiro terceiro, Mirassol em quarto. E ontem, gente, excelente partida dos garotos. A gente poderia ter ganhado aquele jogo. O gol do Mirassol, o gol de empate do Mirassol, ele sai de um erro de arbitragem, porque foi falta na origem da jogada. E aí me parece também que o técnico do Sub-20, diferentemente do que acontece, por exemplo, com o time principal, ele tem uma estrutura defensiva mais frágil. O técnico, aparentemente, o Bruno Pivetti, né? Ontem, na hora de dar a escalação, falei do Sub-20, esqueci de falar que o técnico seria o Bruno Pivetti. Ele aparentemente não tem um sistema defensivo robusto como é o do time principal do Flamengo. A minha filha deve estar vindo aí, gente. Minha filha vai chegar aqui já já, mas o vídeo não vai parar, tá? Por quê? Porque o Flamengo fazia e logo deixava empatar. Fazia e deixava empatar. E em vários lances, o gol de empate era um gol de empate que poderia ser evitado facilmente. Bola cruzada na área, sobrava para alguém do Mirassol que sozinho marcava. Um pouco mais de treino, um pouco mais de fortalecimento da estrutura defensiva poderiam ser suficientes para evitar os gols de empate de um time do Mirassol que não perdeu no campeonato. Poderíamos ter conseguido o êxito de sermos a única equipe com o Sub-20. Olha aqui a rubro-negra chegando. Olha a rubro-negra chegando aqui. Primeiro time do Campeonato Brasileiro em 2025 a ganhar da sensação o Mirassol na casa deles. Aliás, o pessoal que elogiou muito, os jogadores do Flamengo inclusive elogiando o time Sub-20, muita gente falando qual é a motivação, né? Além de falar que o Flamengo está muito bem preparado para as próximas temporadas, se aproveitar a gente do Sub-20, essa questão da motivação foi tratada pelo Bruno Pivetti, que falou assim: em relação à motivação, não tem motivação maior do que representar o maior clube da América em campo. Os jogadores deram a vida porque é uma grande oportunidade. O Flamengo hoje conta com um elenco muito qualificado. Os jogadores da base sabiam que era uma oportunidade de ouro para eles, como também os jogadores do profissional que correm muito na partida de hoje. E esse talvez foi um ponto importante. Todo mundo que está ali quer mudar de vida. Quem estava ali do time principal? Michael, Everton Araújo, quem ainda é um garoto, ainda precisa conquistar muito. Se você for comparar o que o Everton Araújo ganhou até hoje na carreira, nem chega perto do que o Michael ganha em meio ano de trabalho, talvez até menos. Então, filhotinha, tá aqui comigo. Então, os jogadores eles se motivam por si só. Então a motivação foi estar em campo representando o Flamengo e, claro, aparecendo, né? Aparecendo. Porque eles ali também pensam o seguinte: se eu não tiver espaço no time principal,
um outro time vai me contratar. Eu já saio com uma vantagem em relação a outros caras do Sub-20 que é jogar no Flamengo. Então o time pode me contratar. Aí o Mirassol ficou em quarto lugar, uma excelente campanha, vai direto para a Libertadores da América. Fluminense, Botafogo, Bahia, São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians. O Santos ainda conseguiu ali uma vaguinha para Sul-Americana, hein, gente? Terminou em 12º ainda. Terminou na frente do Corinthians. Corinthians 13º, Vasco da Gama 14º, Vitória 15º, Internacional 16º, Ceará 17º, Fortaleza 18º, Juventude 19º, Sport Recife 20º. O Sport já caiu faz tempo, né? 17 pontos já. O cara fazer 17 pontos é vergonhoso, né, gente? É vergonhoso. Caíram Ceará, Fortaleza, Juventude e o Sport. E o Internacional ficou, o Inter adorando Abel Braga. Aqui eu não consigo entender isso. Ah, o Abel, obrigado, Abel. Assim como se o Inter caísse, a culpa não poderia ser atribuída ao Abel, o fato do Inter ficar também não dá para dizer que é por causa do Abel. Teve uma série de combinações de resultados e ganhou em casa. Foi isso. E perdeu o último jogo. O Abel fez 2 jogos. Ganhou um em casa e perdeu outro. Tomou uma sapecada para o São Paulo lá em Santos. Então, é que o torcedor está emocionado, né? A torcida do Inter comemorando como se tivesse, meu Deus do céu, ganhado um campeonato. Não, é ridículo o que aconteceu, especialmente um time que tem o investimento que o Inter tem. No começo do campeonato, inclusive, o que era dito? Não, o Inter vai brigar para ser campeão, porque ano passado terminou entre os 4, né? Não lembro agora se foi vice-campeão, estava com o Roger Machado. Nada, quase que cai esse ano. E ano que vem tudo pode mudar, porque realmente o futebol brasileiro é assim. Tirando Palmeiras e Flamengo, o nível de investimento dos outros times ele não varia tanto assim, não é tão grande assim, tão diferente assim. Então, o Inter, que quase caiu esse ano, pode muito bem, ano que vem, melhor estruturado, fazer uma temporada melhor. Agora é o seguinte, gente, falando sobre o Flamengo chegou hoje, né, lá no Catar, lá em Doha. Chegou lá, o rival do Flamengo, o Cruz Azul, foi eliminado do Campeonato Mexicano na semifinal, como já tinha sido dito. Eles estavam em meio a uma disputa de semifinal contra o Tigres e foram eliminados da competição. Como é que funcionou? Eles ficaram no empate por 1-1, mas a melhor campanha na fase regular deu a classificação para o Tigres. Então o Tigres foi para a final, enquanto o Cruz Azul foi eliminado. O jogo aconteceu na noite de ontem, sábado. O que a diretoria fez? Já estava com o avião fretado, né, para dar um máximo de conforto para os atletas em razão da distância e tudo mais. A mesma coisa que o Flamengo fez, eles fizeram. Pagaram 5 milhões de reais, o equivalente a 5 milhões de reais, pegaram um voo fretado e os jogadores já foram para o Catar na manhã deste domingo. Saíram de Monterrey, fizeram escalas em Toronto, Canadá, Paris, e a ideia de fretar um voo foi para minimizar o desgaste. Os jogadores do Flamengo fizeram isso, com exceção do Michael, do Everton Araújo, e teve mais um, né, gente, que foi colocado ontem para jogar contra o Mirassol, né? Não lembro, mas os jogadores de ontem contra o Mirassol que viajaram hoje, Michael, Everton Araújo, tem mais um, esqueci o nome, vocês podem me ajudar nos comentários. Eles foram de voo comercial. Para poder jogar lá. Não sei se vão entrar em campo, enfim, não tem sido muito utilizados também, mas foram de voo comercial. 11 bônus, né? 11 bônus. O cara é empregado do clube, vai ficar aqui, você vai depois. Ruim é não ir. Tipo o Vinha, por exemplo, e o Alan. É para o cara ficar assim, pô, será que eu sou útil nesse grupo? O Alan até entendo realmente, porque já está no nível abaixo de quem joga na posição dele. Agora o Vinha não tem uma diferença tão grande assim. Estamos falando de um atleta que é chamado habitualmente à seleção do país dele, que é o Uruguai. Não vive lá uma fase maravilhosa, mas é uma seleção importante. E muita gente já começa a falar, poxa, será que o Vinha deveria ter mais oportunidades? Será que o Vinha deveria continuar ou sair do Flamengo? O ruim é não ir. Se vai de voo comercial, se vai de voo fretado. Se eu sou atleta, eu só quero ir.
Eu quero estar lá no grupo, né? E o Flamengo, gente, está como sempre, né? A estrutura que se oferece ao Flamengo é maravilhosa como sempre, mas eles estão num hotel, meus irmãos rubro-negros, que hotel maravilhoso. Se o Flamengo ficar até o final da competição, vai ficar no Catar do dia 7 ao dia 17 de dezembro. Eles estão num hotel que fica em Doha, a 27 quilômetros do estádio Ahmad Bin Ali, que é o palco dos 3 jogos. Todos os 3 jogos vão acontecer num só lugar. E é o mesmo hotel em que ficou o Botafogo ano passado. Claro que a gente não quer que traga a mesma sorte, né, ou azar que trouxe ao Botafogo, que não teve a mesma preparação que o Flamengo teve, né? Nem a possibilidade de fazê-lo, porque até a última rodada, como aconteceu hoje, o Botafogo estava disputando o título do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo está num hotel cuja diária mais barata é R$ 1.200 ao dia e a mais cara, que é a suíte presidencial, R$ 40 mil ao dia. Estou vendo algumas fotos aqui, uma arquitetura de luxo, várias opções gastronômicas, eles nem precisam sair do hotel para poder passar bons momentos, tá? São quartos realmente muito luxuosos, uma arquitetura inspirada na cidade de Paris, século XVIII, neoclassicismo, estruturas exuberantes. Estou lendo aqui o que está no site do GE, você pode ir lá conferir depois as fotos. Tudo isso para poder permitir que os jogadores realmente tenham uma condição adequada para poder ir a campo. Transformaram um avião para mais de 300 lugares em menos de 100, para que todas as cadeiras pudessem deitar mesmo, cada um com tranquilidade, dormir, se recuperar. São pessoas, seres humanos que já estão acostumados a coisas boas. Eles já vivem do bom e do melhor no dia a dia deles pelo salário que recebem merecidamente, pelo que podem usufruir nas férias, enfim. Então não faria sentido do trabalho deles você oferecer algo menor do que aquilo ao qual eles estão acostumados. E claro, são jogadores que além de tudo conquistaram. Eles conquistaram o direito de estar ali, então estão sendo tratados muito bem. E o Cruz Azul, além de ser eliminado, já está com a cabeça meio quente, certamente a torcida não está muito feliz, né? E eles se consideram melhores do que o Flamengo. A imprensa do México coloca o Cruz Azul como o favorito contra o Flamengo. Não achem o contrário não, tá? Não achem o contrário. Se você está achando que o Cruz Azul vem enfrentar a gente com medo, achando que a gente é superior, a gente está muito acostumado a sermos colocados sempre como favoritos, não é o caso do Cruz Azul, não é o caso. E eles podem ter perdido um zagueiro, o Jesus Orozco, no jogo contra o Tigre, sofreu uma lesão grave no tornozelo direito, precisou ser deixado em cima de uma maca e saiu no meio do jogo, saiu chorando, conforme as fotos mostram. E o time está aguardando o resultado, né? Se for realmente uma lesão grave, ele está fora e é um desfalque importante para o técnico Nicolás Larcamón. Nesse jogo, inclusive, ele começou no banco. Ele tinha sido titular no jogo de ida, mas agora, por último, começou no banco, entrou e se machucou. Então é um desfalque para o Cruz Azul. A ver o que vai acontecer. O jogo é quarta-feira, 14 horas, hein? Complicado. Dia 10 às 14 horas. Aliás, a própria final vai ser numa quarta-feira. É para complicar realmente a vida do torcedor rubro-negro, né? Se a gente chegar até lá, quem tem a possibilidade de largar o trabalho, se organiza e vai assistir. Agora, quem não tem essa condição, fica complicado, hein? Fica complicado. Enfim. O Flamengo, como vocês já sabem, está planejando investir muito dinheiro, como eu falei no começo do vídeo, para o elenco no ano que vem, mas há uma outra pretensão também, que é a de reduzir a idade média dos jogadores do elenco. E o BAP falou sobre isso, gente. O BAP falou que quer diminuir a idade dos atletas hoje, que até é uma média elevada. Se comparar a média dos jogadores do Flamengo
com a do Palmeiras, os dois times que disputaram a final da última Libertadores, você vai ver que a média do Flamengo é bem maior. Abre aspas para o BAP. Você contrata jogadores com um contrato de 4 anos. Nós queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje. Daqui a 2 anos vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata esse ano de 26. Qual a idade deles? E considerar a idade dos que você vai olhar agora para contratar em 27. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho em 2027 vai estar 1 ano e meio mais velho. Então tem uma série de aspectos que tem que se considerar. Foi o que o BAP falou à Flamengo TV. No momento, eu sei que parece até... Aliás, essa fala aqui, por exemplo, ela torna contraditória a informação de que o Flamengo quer contratar o Griezmann. Porque o Griezmann eleva a média de idade do Flamengo. O Griezmann tem 34 anos. Acho difícil que ele venha, até porque, gente, ele ganha mais de 7 milhões de reais por mês. Não faz sentido. É muito difícil, né? Não acho que o Flamengo seja uma espécie de Corinthians que vá pegar um medalhão como esse para pagar 4 milhões por mês. Há uma diferença, o Flamengo teria condições, o Corinthians não tem. E outra, pagar 40 mil, por exemplo, de diária no hotel, já que eu estava falando sobre isso agora, não é nada para quem paga 200 mil de hotel por mês para o Memphis, por exemplo, como faz o Corinthians. Olha que loucura, gente. Olha que loucura o Corinthians, né? Então, torna contraditória essa informação. É mais fácil acreditar realmente que o Flamengo queira contratar o Brazão, goleiro do Santos, e o Vitão. Ambos têm 25 anos e eles diminuiriam a média de idade no elenco. Agora, gente, uma última informação aqui. Eu achei bem interessante isso. E agora se preparem porque vai mudar o nosso dia, nossas vidas, toda a nossa comemoração. É até para a gente parar as nossas comemorações por causa disso que aconteceu. Porque o meia do Palmeiras, Andréas Pereira, tomou uma atitude, assim colocam os sites, as manchetes, uma atitude depois que o Flamengo, digamos assim, zoou o jogador nas redes sociais, né? O Andréas Pereira apagou todas as fotos com a camisa do Flamengo do perfil da rede social dele. É isso, gente. Ele apagou as fotos. Não sabemos agora como ficará a nação rubro-negra com essa informação. Ele se sentiu triste, né? Afinal de contas, perdeu mais uma Libertadores da América, não consegue colocar... Aliás, ele não consegue botar para título nenhum na carreira, né? Porque lá fora atuou em times pequenos, tirando o Manchester United, mas o Manchester United também já não ganha muita coisa há muito tempo. Não consegue nada aqui no Brasil, não tem nenhum título, jogou num time que não ganhou absolutamente nada nesse ano, não deve estar fácil a vida dele. Quando você, a cada quarteirão que caminha nas redes sociais, vê uma piada com a sua cara. Uma delas é: quer ser campeão da Libertadores? É só não ter o Andréas Pereira no seu time, né? O time contrário é sempre o que ganha. Então, Andréas Pereira, a gente não precisa de você para nada, né? Acho que eu não precisaria dizer isso. Quem sofreu e continua sofrendo é você. Acho que você sofreu menos do que deveria quando cometeu o erro que nos custou o título da Libertadores de 2021. Para mim, você deveria ser o jogador mais odiado da história do Flamengo, hostilizado onde fosse encontrado por um torcedor do Flamengo, claro, sem violência física, etc., mas nada comparado àquilo que a boa parte da torcida fez, que é te abraçar, te valorizar. Não, aconteceu, mas ele vai voltar, ele vai conquistar um título. E você falava isso, né? Você falava isso. Não, eu sei que ainda vou voltar, vou conquistar, vai conquistar uma ova. A camisa do Flamengo você não veste mais, cara. Todas as escolhas que você fez foram erradas, inclusive essa de apagar as fotos com a camisa do Flamengo, que poderia ser a maior glória da sua vida. A maior glória da sua vida enquanto profissional é usar esse manto aqui. Você acaba, mais uma vez, de colocar ali um risco na sua trajetória.
já tão marcada, né? Aos 29 anos. Eu lamento muito, mas o problema é seu, Andrés Pereira. Tá bom? Ninguém tá nem aí pra você. Que maravilha, gente! Maravilha! Vai terminando mais uma temporada futebol brasileiro. Agora acabou, só tem a Copa do Brasil. Fomos eliminados precocemente, mas já estava planejado que assim fosse. Se passássemos, ok. Se não passássemos, ok também. Perdemos lá para o Atlético Mineiro, que nem está mais nas disputas, inclusive. Ganhamos a Copa Libertadores da América, o torneio mais importante do nosso continente, e o Campeonato Brasileiro. E é isso que importa. Chora ante, que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Comentamos sobre vários temas. Os vídeos serão assim agora, tá, gente? E por favor, acompanhe diariamente os shorts. Todos os dias, vídeos mais curtos nos shorts. E eu vou sempre passando aqui com vídeos mais longos para a gente poder conversar um pouco mais sobre outros temas, com reflexões um pouco mais aprofundadas. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Vejo vocês no próximo. Isso aqui é Flamengo.